Então a gente vai trazer aqui como um tema especial inteligência artificial, como aqueles que acompanham aí os nossos comitês sabem que nós lançamos uma carteira de inteligência artificial em junho de 23, né? E desde então a gente tem martelado aí nesse conceito de inteligência artificial. Então, nós achamos que agora, nos aproximando aí do final do ano, seria um momento interessante para a gente revisitar o tema. Ainda dá para investir, isso daqui é uma bolha, né? O que fazer com esse setor? E a gente continua muito positivo com relação à inteligência artificial. A ideia aqui desse slide, pessoal, é mostrar para vocês o seguinte: inteligência artificial não é uma coisa que saiu assim, né, do nada, não é um fake news, tá? Não é um modismo, não é uma novidade. Essa tecnologia está sendo desenvolvida desde 1943. Em 1943, em Chicago, o pessoal criou o primeiro modelo matemático de rede neural. Tá? E de lá para cá, os acadêmicos e as empresas estão estudando inteligência artificial e estão trabalhando com inteligência artificial. Então, o objetivo desse slide aqui, obviamente, não vamos discutir aqui todos esses detalhes, não vem ao caso para nós, tá? Mas o fato é o seguinte: isso aqui é uma coisa muito sólida, tá? É uma coisa que foi desenvolvida ao longo de décadas. Em 1953, a IBM já tinha criado um programa de inteligência artificial, ela conseguiu fazer o computador jogar damas, tá? E no dia seguinte que ela anunciou isso, a ação da IBM subiu 15%, lá em 1953, né? Então a ideia é mostrar isso, né? Que é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida. Houve um momento ali em que a pesquisa diminuiu por falta de resultados, tá? Mas a gente está meio que na terceira fase da tecnologia de inteligência artificial, que começou em 2017, né? Quando a Google criou o modelo de Transformer, né? Transformer é o T de GPT, né? E isso foi uma descoberta, não vou dizer, não sei se é científica, acho que não sei se é o nome, mas enfim, foi um feito de tecnologia absolutamente extraordinário, né? Que eles conseguiram fazer em 2017, e aqui está o paper, tá? Attention is all you need, isso aqui é o título do paper. Isso aqui criou a inteligência artificial como a gente conhece ela hoje. Esse paper foi divulgado em 2017. Tá? Logo depois apareceu o GPT-1, tá? 117 milhões de parâmetros. Depois o 2 apareceu no comecinho de 19, com 1,5 bilhão de parâmetros. Depois o 3 em junho de 2020. Tá? O GPT-4, março de 23. Nossa carteira foi lançada logo depois do GPT-4. 3 meses depois, a gente lançou a carteira de inteligência artificial. E agora, em agosto, né, saiu o GPT-5. Tá? Então, depois desse paper, né, em 2017, aí a inovação, né, o desenvolvimento da tecnologia ficou exponencial. Adoção e penetração de AI. Quase 1 bilhão de pessoas estão usando AI de alguma forma ou de outra no mundo hoje. É 11% da população mundial. Tá? Então isso aqui não é fake news, turma. Isso aqui não é algo que esteja, não é uma euforia que esteja sendo criada por influenciadores, ou quando eu começo a ver essa coisa de dizer que os resultados da Nvidia estão manipulados, etc., eu me convenço que tem ainda muita oportunidade, porque tem muita gente que está bem mal informada com relação ao setor, né, com relação ao que está acontecendo realmente. Tá? Isso aqui é um estudo que mostra a adoção por empresas, a quantidade de empresas que está usando AI, né, isso continua aumentando. Tá? Tecnologia e comunicações, evidentemente, 1/3 das empresas mais ou menos já usando, né? Mas a empresa de turismo, serviços profissionais, construção, aí a gente tem uma adoção menor. Tem muito que crescer ainda, a gente está no início dessa revolução. Tá?
As empresas que são os hyperscalers, né? O que o pessoal chama de hyperscalers? São Amazon, Google, Microsoft, Meta, faltou a Apple aqui, que também é uma hyperscaler, tá? Que são as empresas que estão embarcando tecnologia de inteligência artificial, aplicativos, né? E estão fazendo a distribuição para os usuários, de uma certa forma, né? Então, você usa o ChatGPT dentro do telefone da Apple, tá? Usa o aplicativo ali. Então isso aqui está mostrando o valor do investimento. Está se aproximando a 100 bilhões de dólares por trimestre, pessoal. Isso é um negócio assim que nunca aconteceu na história do capitalismo mundial, tá? A gente nunca teve um ciclo de investimento tão forte e tão concentrado em poucas empresas, tá? Que são realmente as empresas que têm puxado, né, o mercado para cima, e elas têm um domínio sobre isso, né, enorme. É muito difícil você entrar nesse time e você competir com essas empresas, porque só elas têm a capacidade de ter investimentos tão elevados, né? Qual é o big picture aqui? Rapidamente, a gente teve a primeira revolução industrial ali no século XVIII, máquina a vapor, mecanização têxtil, né, os teares, ferro fundido. Isso durou 80 anos. Tivemos a segunda revolução industrial no final do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu no mundo? Eletricidade, motor de combustão interna, o aço. Né? Aqui eu errei. Terceira revolução industrial, de 1960 a 2000, que foi a revolução da automação. E agora nós estamos na quarta revolução industrial. Tá? Isso não vai acabar o ano que vem, turma. Isso aqui vai continuar crescendo. A gente está só no começo. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: se tivesse alguém olhando o mercado e tivesse a capacidade de investir, por exemplo, na máquina a vapor, alguns anos depois que ela foi criada, tá? Ou numa empresa que fazia ferro fundido, ou numa empresa que fazia teares, ou que usava teares, né? Essa oportunidade teria sido fantástica, magnífica, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade ainda melhor hoje para investir em inteligência artificial. Não quer dizer que essas ações não vão cair, não quer dizer que isso não vai ter, não pode ter muito risco, né? Mas é uma oportunidade magnífica no nosso entendimento. E a gente precisa saber navegar a volatilidade. Tá? Aqui está a nossa carteira de inteligência artificial, ela foi criada no comecinho de julho de 23. Ela está subindo 153% em dólar, né? Nos últimos 3 meses ela está subindo quase 19%, em 12 meses 45%. Ela tem uma volatilidade bastante elevada, tá? A volatilidade da carteira é 39%, S&P é 13%, então ela é quase 4 vezes mais volátil, tá? Mas acreditamos que a oportunidade ainda é muito real, tá? Como é que a gente constrói essa carteira, pessoal? Rapidamente. Nós trabalhamos com blocos de empresas, né? E nós temos 8 blocos de empresas que são mais ou menos a cadeia de valor da inteligência artificial. E depois, então nós decidimos numa alocação em cada bloco, né? E essas alocações têm mudado, né? Hoje é uma alocação completamente diferente da que nós tínhamos no começo da carteira, e dentro de cada bloco a gente escolhe as empresas que na nossa leitura estão melhor posicionadas dentro do bloco. Então é um processo em 2 etapas. Primeiro a gente decide quanto nós queremos ter em cada um dos blocos, e depois dentro de cada bloco qual é as empresas que a gente vai escolher. Então o primeiro bloco são empresas de semicondutores, aqui Nvidia, Broadcom, AMD, etc. Tá? Nvidia tem sido a estrela realmente, né, do setor. O bloco 2 são empresas. Então o que faz essas empresas? Elas fabricam chips, tá? Que é o que precisa para rodar a inteligência artificial. No bloco 3 são as empresas que fazem os equipamentos para a fabricação de chip, né? E aqui tem a segunda estrela, né, a SML, que é uma empresa que tem um monopólio, entre aspas, né, de tecnologia ainda mais forte que o da Nvidia,
tá? E a ação tem sofrido aí nos últimos tempos por conta de restrições de exportação para a China, mas isso aqui é uma empresa para comprar, botar embaixo do colchão e deixar, esquecer que tem, né? E o terceiro bloco são as empresas que fazem os applications, os aplicativos. Aqui são empresas de software, né? Tem algumas empresas grandes como Oracle, Palantir, etc., mas tem algumas empresas menores, quase que startups. Esse aqui é o bloco mais volátil, o de maior risco. Tá? Nós começamos com uma alocação grande aqui, fomos diminuindo aí ao longo de 23 e 24. O bloco 4 são justamente os hyperscalers, né? Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, mas temos agora outras empresas que também estão embarcando em inteligência artificial. Adobe, Salesforce, etc. Tá? Então aqui são os hyperscalers, é o quarto bloco. Depois tem as empresas que fazem infraestrutura e data centers, né? A gente está ouvindo aí esse boom em data centers que está acontecendo. Isso aqui está acontecendo dentro desse quinto bloco aqui. Energia, porque a demanda de energia é muito alta, tá? E aqui esse tema de inteligência artificial ele se confunde com o tema de urânio, né? Porque na nossa leitura somente a energia nuclear vai conseguir dar o aumento de capacidade instalada, vai conseguir alimentar o consumo de energia que é enorme, né? Por parte dos data centers. Depois, no bloco 7, robótica, a gente não temos nada de robótica, né, nesse momento na carteira. Aqui é super arriscado também, bem volátil. E o bloco 8, ciências médicas. Tá? Empresas que estão usando inteligência artificial para a medicina. A gente não tem nada aqui nesse momento, nesses dois últimos blocos. Tá? Aqui uma comparação de performance. Existem 3 ETFs de inteligência artificial no mercado. Tá? A nossa carteira bate de longe a performance dos 3 e ela é mais barata, a taxa fixa é menor, tá? Só que ela tem uma volatilidade maior. Tá? O maior ETF que tem é esse primeiro aqui, é o BOTZ, tá? Ele tem 55 posições, uma taxa fixa de 0,68% ao ano, e depois esses outros são menores, tá? Mas essa é a razão pela qual a gente é obrigado em inteligência artificial a fazer uma carteira onde a gente faça a seleção de ações, porque os ETFs não funcionam direito. E lá em junho, quando a gente começou, em 2023, quando a gente começou a olhar a carteira, nós abrimos o capô aqui desses ETFs e a conclusão é que é meio um balaio de gato aqui. Então isso nos motivou a lançar a carteira. E a gente tem batido desde o lançamento da carteira, né? A gente está com uma performance bem melhor do que os ETFs que existem hoje no mercado americano. Agradecemos aí a presença de vocês. Forte abraço a todos. Boa noite. Obrigado.